Que Deus nos dê graça para falar a sua palavra. Diz assim a leitura das Sagradas Escrituras: os filisteus ajuntaram forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os homens de Israel se reuniram e acampavam no vale de Elá, e prepararam um ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte, e os israelitas em outro monte. Um vale os separava. Repita comigo e diga: a separação é do vale. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, da terra de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia um eixo de tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Ele não parou e gritou Então ele parou e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse ainda mais: desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós 2 lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo o Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Ouça. Muitos de nós aqui, e alguns que vocês conhecem, planejam triunfar na vida, planejam dar certo na vida. E por um tempo, esta nossa expectativa, esse nosso sonho, nos faz caminhar por alguns caminhos que nós vamos sentir durante um tempo da nossa vida que nós estamos galgando e subindo degraus do sucesso. Mas no final, nós sempre acabamos fracassando. Sempre. Este fato pode ser visto algo que todo brasileiro gosta, no futebol. Em 1950, o Brasil hospedou a Copa do Mundo. O Brasil era mais forte do que todos os times e por isso era candidato a ser campeão mundial dentro do Brasil. Venceu o México por 4-0, empatou com a Suíça 2-2, venceu a Iugoslávia por 2-0, goleou a Suécia por 7-1, derrotou a Espanha por 6-1. Que time era esse, irmãos? Foi para a final no dia 16 de julho de 1950, contra o Uruguai, dependendo apenas de um empate, mas o final do placar foi 2-1 para o Uruguai. Há gigantes no caminho da nossa vida que precisam ser enfrentados, e não somente enfrentados, eles precisam ser vencidos. Os gigantes revelam quem somos, se nós somos covardes ou se nós somos corajosos. Há gigantes reais, mas também há gigantes fictícios que nós desenhamos e projetamos os gigantes. Nós dizemos que o gigante é assim, assado, aculado, frito,
cozido, temperado, e quando chega em determinado momento da nossa vida, nós somos vencidos por esse gigante. Posso dar um exemplo? A minha esposa e eu também, um dia, fomos arrebatados na tristeza da traição dentro do casamento. Meu primeiro casamento, destruído por uma traição. Primeiro casamento dela, destruído por uma traição. Fomos traídos. E sabe qual era a nossa vontade? Construímos um gigante. Nunca mais se relacionar com ninguém. Nunca mais. Ela chegou ao ponto de, mesmo fazendo uma aliança com Jesus, dizendo: Jesus vai ser o meu marido a partir de hoje, acabou. Não quero saber mais de homem, não quero saber mais de nada. Aí, quando você constrói esse gigante diante de você, Sérgio Wong, feliz de te ver, viu, varão? Elzinha, linda, Deus te abençoe. Milagre vivo de Deus ali. Milagre vivo de Deus, viu? E Deus só faz milagre em quem Ele tem propósito, viu? É propósito grande. Você entendeu o que eu disse aqui? Você já viveu algum milagre de Deus, sim ou não? Quem? Quem viveu? Quem viveu? Quem viveu? Sabe por que você viveu? Porque Deus tem um propósito na sua vida, viu? Então, ela desenhou um gigante, e o gigante foi: se eu me casar de novo, eu vou sofrer. Só que esse gigante dela era fictício. Foi ela. O que foi, pastora? A mente. A senhora já fez algum gigante na sua mente alguma vez? Já? Quem já fez um gigante na mente aí? Quem já fez? Olha que palavra. Olha que palavra. Nós construímos os gigantes que nos derrotam e eles não existem. Então, se eles não existem, quem foi que nos derrotou? Nós mesmos. Olha que coisa. E os propósitos de Deus vão ficando sem cumprir porque nós vamos cedendo aos propósitos. Esta moça, quando eu conheci a Adriana, ela era menos bonita do que ela é agora. Agora tá linda demais. Agora tá fofa, né? Minha esposa é fofa, mas tira o zóio que é minha. Ah, infeliz, tá bom? Então, agora você dá risada, né? Agora você dá risada. Mas quando você quis entrar naquele tanque para morrer afogada, você não deu risada. Ela quis se suicidar. Imagina, olha o gigante. Ela viu a água do tanque. Sabe tanque de lavar roupa? Sabe, gente? Sim ou não? De cimento. Tanque de cimento. Ela viu a água caindo no ralo do tanque. E ela disse assim: vou entrar aqui, vou abrir a torneira e vou embora com a água. Olha isso. Olha isso, um gigante montado por nós. Já que ela não cabia dentro do tanque, o que foi que ela fez? Um dia ela disse: vou deixar os meninos dormindo aqui, vou até o Parque Novo Mundo ali, o terminal de cargas, e vou me jogar debaixo de um caminhão. E ela foi, construiu o gigante, irmão. Meu irmão, pense numa força que nós temos quando nós construímos o gigante. Pense. E ela foi, chegou lá no Parque Novo Mundo, ficou analisando: que caminhão eu vou me jogar? Passa um, passa outro. Quando vinha vindo um, ela falou: é esse. Ela ouviu uma voz: mãe, mãe, olha só, mãe, mãe. Ela disse: é o Bruno, meu filho. O Bruno, que hoje é um varãozão aí, casado já, era pequenininho, 3, 4 aninhos. E ela ouviu a voz do Bruno, falou: meu filho acordou. E ela saiu correndo, voltou para casa. Quando chegou em casa, o Bruno estava dormindo. Ela construiu um gigante, e Deus colocou o Espírito Santo para derrubar o gigante. Por que é que isso aconteceu? Porque Deus precisava dela para ser uma heroína nas mãos dele, derrubando gigantes. Você está entendendo onde é que Deus quer chegar? Deus te trouxe aqui cheio de gigantes que você construiu, e vai te levar daqui hoje como um derrotador de gigantes, como um derribador de gigantes. Quando Davi, ele chega no arraial levando 10 queijos para poder suprir a fome dos seus irmãos, ele ouve o rumor da batalha.
Quando ele ouve o rumor da batalha, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí eles vão dizer assim: é porque um gigante filisteu se levantou, está afrontando Israel. Isso já está há alguns dias. Ele diz: como assim? Eu vou lá. Você sabe por que ele foi lá? Porque ele precisava derrubar gigantes. E quando eu disse aqui da coragem e da covardia, eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós nos encontramos num determinado... Hoje de manhã cedo, uma pessoa lá na igreja do pastor Alan, do bispo Alan, ele chegou para mim junto da esposa dele e disse assim: eu te odiei, sabia? Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu odiei essa mensagem. E ele falando com aquela cara: eu odiei essa mensagem. Eu falei: é mesmo, varão? Ele falou: é, mas eu vim para aqui para te dizer uma coisa. O quê? Essa mensagem me transformou e por isso eu te amo. Você sabe o que é isso? É um gigante que estava lá e a mensagem o derrotou. É isso que você precisa entender. Às vezes você não precisa do contato físico. Olha só o que aquele homem que se ajoelhou aos pés de Jesus, pedindo um milagre na casa dele, disse para Jesus: envia somente uma palavra, e o meu servo sarará. E Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Então não foi a palavra de Jesus que foi enviada, foi a fé dele que foi enviada. Então às vezes você tem a palavra da destruição do gigante, e você vai se apoiar fora da sua casa, quando você tem que determinar isso dentro dos limites da sua casa. Você tem que colocar esses limites para que o diabo saiba que há limites dentro da sua casa, que há limites nos canais da tua televisão, que há limites no acesso do teu computador, que há limites no acesso do teu celular, há limites no cartão de crédito da tua casa, há limites no cartão de débito da tua casa, há limites nos amigos que entram na sua casa, em quem você convida para entrar na sua casa, há limites. O diabo precisa saber disso. Apóstolo, como eu faço para o diabo saber disso? Seja você crente. O diabo não vai botar a cara na sua casa se ele souber que você tem autoridade para paralisá-lo e enviá-lo para o abismo, em nome de Jesus Cristo. Então quando eu falo o diabo, eu estou falando da palavra adversário. Então o teu adversário tem que conhecer os seus limites. Lembra do Brasil? Conheceu somente a vitória, mas não estava preparado para a derrota. E vou te dizer uma coisa, irmão. Pense numa coisa que nos ensina: é a derrota. Quando nós perdemos, irmãos, é que nós vamos saber o valor das coisas que nós perdemos. Então Deus às vezes imprime a derrota em nós, a vergonha em nós, a falta das coisas em nós. E eu sei que Deus está falando demais aqui. Ingrid, como Deus está falando aqui. Você não sabe o que o teu marido me disse lá na porta. Ele disse assim para mim: apóstolo, como a minha esposa estava perfumada. Isso sabe o que é? Às vezes ela usava o mesmo perfume sempre, mas tinha gigante no nariz do varão. Aí chega Deus, derruba o gigante, e a gente começa a enxergar aquilo que não vê, a sentir aquilo que não sente, a ouvir aquilo que era falado, mas nós não ouvíamos, porque o gigante foi colocado por terra. É interessante isso, que muitos de nós, irmãos, já foi até batizado no Espírito Santo, mas existe um gigante que trava a tua língua e não permite que você esboce do seu interior aquilo que Deus já fez na sua vida. Muitos de vocês têm portas abertas gigantescas diante de vocês,
e vocês estão à míngua dos lugares onde os ratos entram pela parede. Não, hoje Deus vai abrir os seus olhos e você vai enxergar o seu potencial. Eu não sou coach, eu estou falando a respeito da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que eu estou falando. Você só pode derrubar gigantes quando seus ouvidos estiverem tampados para as vozes pessimistas. Eu vou repetir. É como se eu visse claramente, assim ó. Aí, ó, senta aqui no segundo degrau. Senta aqui, aqui. É como se eu visse claramente eu pregando e um demônio no teu cangote assim, ó. Um cão no teu cangote assim, não vai ouvir. E a tua fé, tenta tirar minha mão. E a tua fé querendo tirar a mão, ele vai e volta de novo. E tenta tirar, ele vai e volta de novo. E aí você tenta ver, ele vai e tampa os teus olhos. Ele vai tampar o teu ouvido. Ele vai vir a tua cabeça para você não ver. Mas hoje, esse demônio vai cair. E no nome de Jesus vai ser glória. Lama calabau adaracela. Terra semicalaçaua. Deus vai entrar nesta batalha. Assim diz o Senhor. Lavará baua séria candaçaua. Essas vozes pessimistas vão cair por terra. Ouça. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Ouça. Ouça. A partir de hoje, aquele tal do controle remoto, só ligue a sua TV para ouvir noticiários se o seu gigante já caiu. Porque aquilo que você ouve na TV não condiz com aquilo que o altar diz. Bala perdida não é perdida, é achada. Tem alvo. Toda vida que morre só morre por um motivo. Ele, Deus, recolheu o sopro de vida. Ele recolhe primeiro, depois morre. 3 ou 4 segundos depois do último suspiro é que o coração para de bater. Ele recolhe primeiro e depois morre. Não é que ele recolhe para matar. Deus não mata ninguém. Ele recolhe o que é dele. Mas a pessoa era uma bênção, mas os influenciadores não eram. Ele recolhe para ele. Vai estar bem, vai estar feliz. Que se lasque quem ficou. Nossa, que forte é. Então esteja preparado para ser recolhido, porque Deus te ama e sabe que você não vai resistir. Então Ele te recolhe antes para não te perder. Por isso que eu digo o seguinte: te prepara para ficar. Ficar, apóstolo, antes do arrebatamento você vai ter que ficar no meio da guerra, no meio da apostasia, no meio da prostituição, no meio da lascívia, no meio do adultério, no meio de tudo errado. Você vai ter que ter uma vida espiritual tão bem preparada, para que você não seja influenciado e fique. A Bíblia diz lá na carta de Judas que nós vamos ter que tratar com essas pessoas. A nossa vida vai estar preparada, mas nós temos que ter cuidado com a roupa manchada pelo pecado. Nós vamos ter que ter cuidado, senão nós vamos ser arrastados por eles. Você santifica os teus olhos a semana toda,
Entra no celular, ver uma mulher nua, 5 segundos de uma mulher nua, você volta a imagem. Perdeu a santificação. Se Jesus voltar naquela hora, meu amigo, você ficou. Você sabe o que é estar preparado para esta guerra? É por isso que Saul, junto com Israel, se entristeceram e temeram demais. Mas Davi tinha experiências próprias de enfrentar coisas maiores do que ele e vencer isso, porque ele tinha um propósito. Não importa o tamanho do gigante, eu quero saber se você tem um propósito. Qual era o propósito de Davi? Guardar as ovelhas do meu pai. Eu vou guardar as ovelhas do meu pai, e urso nenhum e nem leão nenhum vai arrebatá-las da minha mão. A Bíblia diz que Davi, descrevendo, que ele tirava a ovelha da boca do urso, e o urso depois disso vinha contra ele. Você sabe o que é isso? Você tenta guardar a sua família, tira da boca de Satanás, e aí o diabo vem contra você, porque ele sabe que se ele te derrubar, toda a tua família está na mão dele. Você entende o tipo de batalha espiritual que nós temos? E agora nós vamos fazer um curso de intercessão e de batalha espiritual, e você está pensando se vai fazer? Você está pensando em gastar R$40 para fazer? Você acha que você tem condição espiritual para batalhar as batalhas fora da rua? Davi não deixou o pessimismo do povo roubar a sua coragem. A voz do povo era uma voz de fracasso. As pessoas comentam sobre a crise. Elas já estão derrotadas por uma crise que não chegou. Vai ter um apagão mundial. As pessoas estão com estresse porque o mundo vai apagar. Não apagou. Guarde comida, guarde bebida na sua casa. Os supermercados vão ser invadidos. Não foram. Você está sendo derrotado por um gigante que você está construindo, porque pessoas estão vindo na sua orelha para falar: mas apóstolo, e se acontecer? Ele garante: eu estarei com você no tempo da angústia. Pelo que você não deve temer. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Nós temos tantas garantias, mas uma má notícia limpa nossa mente, arranca a nossa fé, nos derruba e nos torna pessoas fracas, pessoas débeis, pessoas totalmente desprovidas de um Deus tremendo, poderoso, de um Deus que venceu a morte, de um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que ressuscita. Tudo isso vai embora por causa de um rumor. Um rumor. A Bíblia Sagrada fala que eu não devo dar atenção aos medrosos. Os medrosos não podem te encorajar. Preste atenção no que eu estou falando. Os medrosos não podem te encorajar. Você pode derrubar gigantes, mas sabe aonde estarão os medrosos? Escondidos na sua luta. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: escolha as pessoas que vão andar ao seu lado. Saul começou a perseguir Davi de um determinado jeito. Saul começou a perseguir Davi num determinado jeito, que Davi foi parar na 19ª caverna do complexo de Adulão.
a 19ª caverna descendo, uma para outra, passando por lugares difíceis. É lá que ele foi se esconder. Falou, quero ver ele me achar aqui. Aqui ele não me acha. Aí Deus começou a mandar para dentro da 19ª caverna de Adulão gente com problemas 500 vezes pior do que Davi. E eles chegavam lá, Reginaldo, e começavam a contar a sua vida para Davi. E Davi dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou achando que o meu problema é o maior do mundo. Chegaram 300 homens dentro dessa caverna e nenhum deles tinha problema menor do que Davi. Aí, os 3 que grudaram em Davi de um determinado jeito, Davi tinha um discurso: eu pego o leão, eu pego o urso, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí ele viu um que se plantou no meio. O cara foi lá e se plantou no meio de uma plantação e disse para o exército, sozinho. A Bíblia diz que esse homem matou todo mundo. E quando ele terminou a batalha com todo mundo sozinho, a espada se lhe pegou na mão. Ninguém conseguia arrancar a espada da mão dele. E aí Davi começou a ver o seguinte: tem guerreiros que são mais poderosos do que eu. É isso que vai fazer a gente crescer, as pessoas que andam com a gente. Então Deus, ele vai separar pessoas cuja fé vai chegar num lugar aonde você não chega. Para quê? Para que ele te ensine o caminho para você chegar lá. Os medrosos, eles sempre vão te levar para trás. Os medrosos vão te levar para se esconder. Os medrosos vão te levar a não trabalhar, a não se casar, a se separar, a não lutar por aquilo que o diabo está levando. Mas os corajosos vão para cima. Os corajosos têm um Deus poderoso, que é Deus de batalha. Vai para cima. Existia um homem chamado Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt foi um homem que queria ser presidente dos Estados Unidos. Eu vou terminar já. Ele nasceu no dia 30 de janeiro de 1882. Nasceu em New York. Ele estudou na Universidade de Harvard, em Colômbia. Exerceu a advocacia por um tempo, mas deixou para se dedicar à política. 39 anos ele foi vítima de poliomielite, ficando paralítico da cintura para baixo. Ele não desistiu dos seus sonhos. A multidão dizia que ele jamais seria um presidente sendo paralítico. Foi o único que foi eleito 4 vezes consecutivas nos Estados Unidos da América. Franklin Delano Roosevelt foi o presidente que apertou o botão para que a bomba atômica fosse lançada em Hiroshima, porque os japoneses, dentro de um acordo de paz, lançaram aviões na madrugada, enganaram os telégrafos da época e atingiram a Pearl Harbor, matando os soldados dormindo dentro dos navios. Se você quiser assistir essa saga, assista ao filme Pearl Harbor. Você vai ver como era Franklin Delano Roosevelt, como ele levantou-se das pernas naquela época. Quem deixava um paralítico de pé eram ferros que eram ligados e eles se encaixavam um no outro para que a pessoa ficasse equilibrada de pé. Ele se levantou da cadeira, uma pessoa foi até ele e disse: me larga. Um presidente dos Estados Unidos, traído e irado, não precisa de ninguém para se levantar. Entenda isso. A sua ira não deve ser contra quem é de Deus, e muito menos contra quem não é. Como assim? Porque a tua luta não é contra carne nem contra sangue. A tua luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Atrás desta pessoa que te persegue, existe um propósito de Deus. Não olhe para o propósito do diabo. O propósito do diabo você já sabe qual é. Você tem que identificar qual é o propósito de Deus. O que é que Deus quer trabalhar em você? Ele quer trabalhar a paciência, Ele quer trabalhar o amor, Ele quer trabalhar a servitude, Ele quer trabalhar a cumplicidade. Então, enquanto você não chegar na altura do propósito, a perseguição não vai parar. O próprio Deus vai empurrar a perseguição para que você se forme no soldado que derrubará gigantes amanhã. Ouça, a crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Vou repetir, a crítica nos machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Eliabe criticou Davi e era o irmão mais velho que ele tinha. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Eliabe achou que Davi era motivado pela presunção. A crítica machuca quando ela é contínua. Que fizeu agora? Eliabe estava criticando Davi sempre. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe cresceu com Davi, era irmão de Davi, era da própria família de Davi. Quanto mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Você não pode, você não tem experiência, você ainda é muito jovem. A revista Time, em abril de 86, publicou um artigo sobre homens sem perspectiva. Sabe quem saiu na Time? Beethoven, Walt Disney, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Louis Pasteur, Henry Ford. Beethoven, este jovem tem uma maneira estranha de manusear violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar as suas técnicas. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Ele era Beethoven. Walt Disney foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideias. Walt Disney foi à falência várias vezes antes de ser o dono da Disney. Thomas Alva Edison, seu professor, lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Thomas Alva Edison registrou a patente de mais de 1000 invenções enquanto estava vivo. Albert Einstein, sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante e sofisticada. Alguns anos depois seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Mas ele era Albert Einstein. Louis Pasteur foi apenas um estudante de medicina medíocre. Em química foi colocado em 15º lugar no grupo de 22. Louis Pasteur inventou um remédio na sua época necessário nos hospitais até hoje, a penicilina. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido. Não deixe as críticas colocar medo no seu coração. Fuja dos críticos. Em frente e vença os seus gigantes. Aplauda Jesus nessa noite.